Olá, seja muito bem-vindo a este estudo dedicado a um dos maiores vultos da história do cristianismo e do espiritismo, o apóstolo Paulo. Nesta videoaula, mergulharemos nas viagens missionárias daquele que ficou conhecido como o apóstolo dos gentios, explorando como sua dedicação inabalável transformou o destino da mensagem de Jesus no mundo. Após o encontro transformador na estrada de Damasco, Paulo convenceu-se de que a sua missão era levar o evangelho não apenas aos seus irmãos judeus, mas especialmente aos povos gentílicos. Iniciadas aproximadamente no ano 33 da era cristã, Paulo realizou 4 grandes viagens missionárias. Ele percorreu os principais centros urbanos do mundo antigo, incluindo a Grécia, a Ásia Menor, Roma e até a Espanha. Por onde ele passava, fundava igrejas ou núcleos de estudos do Evangelho, enfrentando inúmeras tribulações com o espírito inquebrantável para consolar corações sequiosos de paz. Paulo foi um defensor fervoroso de que a mensagem cristã transcendia barreiras de raça, classe social ou sexo, insistindo na igualdade espiritual de todos os crentes. Federação Espírita Brasileira, estudo aprofundado da doutrina espírita. Livro 1, Cristianismo e Espiritismo. Módulo 2, o Cristianismo. Roteiro 13, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Objetivo: destacar os acontecimentos significativos que marcam as viagens do apóstolo Paulo. Ideias principais. As viagens missionárias de Paulo revelaram sua missão especial como apóstolo dos gentios, iniciada aproximadamente no ano 33 da era cristã. Paulo realizou 4 viagens missionárias e consagrou toda a sua existência. Por onde passava, fundou igrejas ou núcleos de estudo do Evangelho. Essas informações podem ser encontradas na Bíblia de Jerusalém e a Epístola de Paulo, São Paulo. Paulo convenceu-se de que sua missão especial, recebida na estrada de Damasco, era levar o Evangelho aos povos não judeus, os gentios. Sua transformação radical ocorreu por volta do ano 36 da nossa era, quando passou de perseguidor a protetor dos cristãos, sob o influxo direto do Mestre Jesus. Embora sua missão tenha definido cedo, as viagens missionárias sistemáticas iniciaram-se aproximadamente no ano 33 da era cristã, estendendo-se por toda a sua vida. Paulo realizou 4 grandes expedições, percorrendo os principais centros urbanos do mundo antigo. Primeira viagem, ele percorreu regiões como Chipre e parte da Ásia Menor, Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. A segunda viagem estendeu o Evangelho na Europa, visitando as cidades de Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia e da Grécia, Atenas e Corinto. A terceira viagem reforçou os núcleos já existentes, com destaque para sua longa permanência em Éfeso e visitas à região da Ásia e Grécia. A quarta viagem a Roma, caracterizada por sua prisão e o testemunho final em Roma, passando
por diversas ilhas do Mediterrâneo sob custódia romana. Por onde passava, Paulo fundava igrejas ou núcleos de estudo do Evangelho para garantir a continuidade dos ensinos. Ele defendia fervorosamente que o Evangelho transcendia barreiras de raça, sexo ou classe social, insistindo na igualdade espiritual de todos os crentes. Seus seguidores eram majoritariamente escravos, mas sua oratória também atraía romanos, cultos e pessoas influentes da classe alta. Para orientar as comunidades distantes e responder às dúvidas, Paulo escreveu suas famosas cartas, as epístolas, que se tornaram base doutrinária para o cristianismo. Paulo estava convencido que na estrada de Damasco o Senhor encarregara de levar o evangelho aos povos gentílicos. Entretanto, compreendia que os judeus, seus irmãos de raça, deveriam também conhecer a mensagem de Jesus. Segundo relata Atos dos Apóstolos, sua prática usual para ir primeiro à sinagoga local, Gálatas 2:7, 9. No entanto, indica que sua atividade era, de maneira manifesta, dirigida aos gentios. Embora Paulo tivesse consciência de sua missão específica como o apóstolo dos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, ele jamais esqueceu suas raízes. Ao procurar primeiro as sinagogas, ele demonstrava respeito à lei mosaica e ao preparo espiritual que o povo judeu já possuía para receber o Messias. Como nos ensina a doutrina espírita, o conhecimento exige responsabilidade. Paulo sabia que os judeus, detentores das profecias, tinham o direito do primeiro convite. Embora muitos ainda estivessem presos à letra que mata em vez do espírito que vivifica. O texto de Gálatas reforça a divisão de tarefas no cristianismo primitivo. Enquanto Pedro focava na circuncisão, Paulo expandia as fronteiras da fé para os gentios. A visão espírita aqui é da universalidade. O evangelho não pertence a um povo eleito, mas a toda a humanidade. Paulo foi um instrumento para que a mensagem de Jesus deixasse de ser uma seita judaica e se tornasse uma luz para o mundo inteiro, rompendo as barreiras do preconceito e do exclusivismo. Essa prática usual de ir às sinagogas, mesmo sabendo que muitas vezes seria rejeitado ou perseguido pelos seus irmãos de raça, mostra a sua imensa caridade. Ele não desistia de ninguém. Para o Espiritismo, Paulo é o modelo do trabalhador que compreende que o trabalho de iluminação deve ser oferecido a todos, independentemente da recepção que terá. Nas suas viagens, visitou a maioria dos centros urbanos de destaque do mundo antigo, como os da Grécia, da Ásia Menor, além de Roma e Espanha. Passou por muitas atribulações, mas de espírito inquebrantável conseguiu levar o Evangelho a inúmeros corações sequiosos de paz e de esclarecimento. Por onde passava, fundou igrejas ou núcleos de estudo do Evangelho. Os convertidos ao cristianismo e seguidores de Paulo eram, em geral, escravos do Império Romano.
A sua oratória exuberante atraía também romanos cultos pertencentes à classe alta. Paulo não escolhia os centros urbanos ao acaso. Cidades como Atenas, Corinto, Éfeso e Roma eram grandes na comunicação e cultura do mundo antigo. Paulo agia como um verdadeiro semeador em terras férteis de ideias. Ao levar o evangelho para onde o pensamento humano era mais efervescente, ele garantia que a mensagem cristã ganhasse escala e pudesse enfrentar o debate intelectual, provando que a fé e a razão podem caminhar juntas. As muitas atribulações, como prisões, naufrágios, apedrejamentos, mencionadas no texto, são vistas pelo Espiritismo não apenas como provações, mas como resgate amoroso de um espírito que, como Saulo, havia perseguido o caminho da luz. Sua resiliência demonstra que, quando o espírito está sintonizado com o Cristo, as dificuldades do mundo material tornam-se secundárias diante da alegria de servir. É fascinante notar que a mensagem de Paulo alcançava extremos sociais. Encontravam no Evangelho a dignidade espiritual e a esperança de que a vida vai além das correntes físicas. Sua oratória robusta e lógica, característica que muito agrada ao estudante do Espiritismo, desafiava a filosofia clássica e o materialismo romano, oferecendo uma resposta para as angústias da alma que a riqueza não supria. O fato de Paulo fundar igrejas ou núcleos de estudo é precursor do que fazemos hoje nos centros espíritas. Ele não buscava apenas a conversão emocional, mas o esclarecimento. Suas cartas ou epístolas eram materiais de estudo para que aquelas comunidades pudessem caminhar sozinhas, exercitando o livre-arbítrio e a caridade. Paulo foi o primeiro grande sistematizador do pensamento cristão, transformando a experiência mística com Cristo em uma norma de conduta e fraternidade universal que ressoa até hoje nas bases da nossa doutrina. Como ele mesmo disse em suas viagens, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Alguns eram claramente pessoas influentes, do tipo que levava litígios pessoais aos tribunais de justiça e que podia se permitir fazer doações para as boas causas. Os companheiros de trabalho de Paulo desfrutavam também do estilo de vida tipicamente móvel das classes mais altas. Na ausência das igrejas instaladas em prédios, a comunidade cristã dependia da generosidade de seus membros mais ricos para fornecer instalações para o culto coletivo e hospitalidade para pregadores ambulantes. Ao mesmo tempo, Paulo tinha convicção de que o Evangelho transcendia as barreiras de raça, sexo e classe e insistia na igualdade de todos os crentes. É interessante observar que o cristianismo primitivo não era composto apenas por desvalidos, como às vezes muita gente imagina. A presença de pessoas influentes e ricas demonstra que a mensagem do Cristo encontrava eco em todas as camadas da alma humana.
Para o Espiritismo, a posse de recursos é uma prova de responsabilidade. Esses membros mais ricos não eram apenas doadores, mas instrumentos da providência para viabilizar a infraestrutura necessária, ou seja, as igrejas domésticas, né, que eram as casas daquelas pessoas que cediam para os cultos, e a logística das viagens de Paulo. O desprendimento desses companheiros ao abrir suas casas para pregadores ambulantes exemplifica a caridade em ação, transformando lá em um santuário de luz. O ponto alto do pensamento paulino é a transcendência das barreiras em uma sociedade profundamente dividida, como romanos, judeus, homens, mulheres, senhores, escravos. Paulo lançou a semente da igualdade espiritual. Esta visão antecipa em séculos o que o Espiritismo ensina em Livro dos Espíritos. Em O Livro dos Espíritos, perante Deus, todos os espíritos são iguais e progridem pelo esforço próprio, independentemente da roupagem social que veste na atual encarnação. Vale lembrar que, apesar de contar com a generosidade dos companheiros, Paulo fazia questão de trabalhar manualmente, fabricando tendas, para não ser pesado a ninguém. Isso reforça a ideia de que o trabalhador de Jesus deve ser o primeiro a dar o exemplo de dignidade e esforço, unindo a oratória exuberante à prática do suor dignificante. Paulo nos ensina que o reino de Deus é construído com a colaboração de todos. Uns entram com a palavra, outros com o teto, outros com o pão, mas todos com o mesmo coração. A igreja não era o prédio, eram as pessoas unidas pelo ideal do Cristo. Primeira viagem de Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo de Tarso foi um marco inicial no seu trabalho de evangelização, focando-se especialmente na região da Ásia Menor e na ilha de Chipre. O percurso envolveu passagem por Antioquia, a ilha de Chipre e diversas regiões da Ásia Menor, como Perge, Antioquia da Pisídia e Icônio, Listra e Derbe. Paulo iniciou as suas viagens por volta do ano 33 da era cristã, motivado pela convicção de que deveria levar o evangelho aos povos gentílicos. No entanto, a sua prática habitual nesta fase era visitar primeiro a sinagoga local em cada cidade, para depois dirigir-se aos gentios. Então, durante esta peregrinação, Paulo começou a estabelecer as bases para o que seriam as futuras comunidades cristãs, fundando igrejas ou núcleos de estudo do Evangelho por onde passava. Embora a sua mensagem atraísse romanos, cultos da classe alta, a maioria dos primeiros convertidos e seguidores nestas regiões eram escravos do Império Romano. Esta viagem foi a primeira de 4 grandes expedições que consagraram a existência de Paulo ao serviço do Cristo, enfrentando diversas atribulações com um espírito inquebrantável para consolar e esclarecer corações. Segunda viagem de Paulo. A segunda viagem missionária de Paulo de Tarso é um dos períodos mais produtivos e transformadores da sua jornada, marcando a entrada definitiva do Evangelho na Europa.
Esta viagem começou após uma divergência entre Paulo e Barnabé. Paulo seguiu acompanhado por Silas. Mais tarde, em Listra, o jovem Timóteo juntou-se ao grupo e tornando-se um dos seus mais fiéis colaboradores. Em Trode, Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia que lhe pedia passa à Macedônia e ajuda-nos. Este evento é interpretado pelo Espiritismo como uma orientação direta do plano espiritual para a expansão da mensagem cristã no Ocidente. Filipos foi a primeira cidade da Europa a ser evangelizada. Paulo e Silas foram presos após a cura de uma jovem obsidiada, médio de adivinhação, demonstrando o confronto entre a luz do Evangelho e os interesses materiais. Em Atenas, no Areópago, Paulo proferiu o seu famoso discurso sobre o Deus desconhecido. Embora os filósofos cultos tenham ironizado a ideia da ressurreição, Paulo plantou ali a semente da lógica cristã que mais tarde floresceria. Em Corinto, Paulo permaneceu nessa cidade por cerca de 1 ano e meio. Foi um período de grande trabalho manual, fabricação de tendas e fundação de uma comunidade vibrante, para a qual escreveria posteriormente cartas fundamentais. Nesta jornada, Paulo reforçou que o Evangelho transcendia barreiras de raça e classe, insistindo na igualdade de todos os crentes perante Deus. A comunidade dependia da generosidade de membros com mais recursos para fornecer hospitalidade e locais de culto coletivo, as chamadas igrejas domésticas. Mesmo diante de perseguições e prisões, Paulo manteve-se fiel à sua missão, consolidando núcleos de estudo que garantiam a sobrevivência da doutrina após a sua partida. Para os estudantes do Espiritismo, a segunda viagem é rica em exemplos de fenômenos mediúnicos e assistência espiritual. Paulo agia sob a intuição constante do Mestre Jesus e de mentores espirituais, demonstrando que o trabalho missionário é sempre uma parceria entre o plano espiritual e o plano terreno. Terceira viagem de Paulo. A terceira viagem de Paulo é um período de consolidação e intensificação do seu trabalho, marcado por uma longa permanência em Éfeso e o reforço dos núcleos cristãos já estabelecidos. Paulo partiu da Antioquia e percorreu as regiões da Galácia e da Frígia para fortalecer os discípulos que ali se encontravam. O ponto central desta viagem foi a cidade de Éfeso, onde Paulo permaneceu por cerca de 3 anos. Este período foi crucial para a disseminação do Evangelho em toda a província da Ásia. Após o testemunho em Éfeso, provocado pelos ourives, após o tumulto em Éfeso, provocado pelos ourives de Diana, que viam no cristianismo uma ameaça ao seu comércio de ídolos, Paulo seguiu para a Macedônia e a Grécia, visitando novamente comunidades como a de Corinto e Filipos. Como mencionado nos roteiros de estudo, a oratória de Paulo continuava a atrair desde os mais humildes até os romanos e pessoas influentes da classe alta. Paulo reforçou a estrutura das igrejas domésticas que funcionavam como núcleos de estudo do Evangelho e centros de assistência social e espiritual.
Esta viagem é repleta de relatos de curas e fenômenos espirituais. Sob a visão espírita, Paulo utilizava o seu potencial mediúnico para auxiliar os enfermos e demonstrar a realidade do mundo invisível, sempre agindo como instrumento do Cristo. Um momento profundamente emocionante desta viagem foi o discurso de despedida de Paulo aos anciãos de Éfeso em Mileto. Ele sabia, por intuição espiritual, que não os veria mais e que o aguardavam prisões e tribulações em Jerusalém. Foi durante esta terceira viagem que Paulo escreveu algumas de suas epístolas mais profundas, como Gálatas e 1 e 2 e Coríntios em Romanos, sistematizando o ensino que seriam pilares para o futuro. Última viagem de Paulo, viagem a Roma. A quarta e última viagem de Paulo, frequentemente chamada de viagem a Roma, reveste-se de um caráter especial para nós, espíritos, pois representa o testemunho final de fidelidade ao Cristo e a consolidação da sua mensagem evangélica no coração do Império Romano. Diferente das anteriores, esta não foi uma viagem de livre escolha missionária, mas uma jornada sob custódia, onde Paulo, como cidadão romano, apelou para ser julgado por César. Após a terceira viagem, Paulo foi preso em Jerusalém e transferido para Cesareia, onde ficou detido por 2 anos, para evitar ser entregue aos seus perseguidores locais. Utilizou o seu direito de cidadão e apelou para Roma. Paulo partiu sob a guarda do centurião Júlio. Embora estivesse preso, a sua autoridade moral e espiritual era tamanha que ele frequentemente influenciava as decisões da tripulação. A viagem foi marcada por grandes perigos no mar de Creta. Enfrentaram uma tempestade violenta que durou 14 dias. No momento de desespero da tripulação, Paulo, em transe mediúnico ou sob inspiração direta, assegurou a todos que ninguém morreria, pois um anjo de Deus lhe havia aparecido. O navio despedaçou-se na ilha de Malta. Paulo e todos os passageiros salvaram-se, cumprindo a previsão espiritual. Em Malta, Paulo ainda realizou curas, demonstrando que o apóstolo nunca descansa, mesmo em condições adversas. Ao chegar a Roma, por volta do ano 61 depois de Cristo, Paulo teve a permissão de viver em uma casa alugada sob vigilância, mas com liberdade para receber visitas. Durante 2 anos, transformou a sua residência num verdadeiro centro de estudo do Evangelho, pregando a judeus e gentios. Foi neste período que escreveu as chamadas epístolas do cativeiro, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Segundo a tradição e as obras complementares ao Espiritismo, como Paulo e Estevão, Paulo foi finalmente martirizado sob o governo de Nero. Esta viagem exemplifica a aceitação resignada das provas. Paulo não viu a prisão como um impedimento, mas como uma nova oportunidade de levar à luz às elites romanas e aos guardas pretorianos. Para os estudantes da doutrina, o fim da jornada de Paulo não é uma tragédia, mas o regresso triunfal à pátria espiritual, onde, conforme relata o Espírito Emmanuel, foi recebido pelo próprio Mestre Jesus e pelos amigos que o precederam, como Ananias, Estevão e Abigail. Do outro lado, no plano espiritual,
Amigos sinceros o aguardavam, sendo inicialmente abraçado por Ananias, aquele que restituiu a visão nos idos tempos após os acontecimentos na estrada de Damasco. Mais tarde encontra Gamaliel e, reunidos em caravana, viajam por todos os lugares onde peregrinou, chegando a Jerusalém, no Calvário, local onde Jesus foi crucificado. Paulo vê então surgir em sua frente a radiante figura de Jesus, que tem a seu lado Estevão e Abigail. Deslumbrado e arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe fugiu no auge da comoção. O reencontro começa com aquele que foi o instrumento da sua cura física e espiritual em Damasco. Isso mostra que, no além, os laços de gratidão são os primeiros a nos sustentar. Seu antigo mestre da lei agora recebe como mestre do amor. A caravana espiritual que refaz os caminhos de Paulo simboliza a revisão da existência num processo comum a todos nós, onde o Espírito avalia a sementeira que deixou na terra. O retorno ao Calvário não é para reviver a dor, mas para celebrar a vitória sobre a morte. É o ponto de encontro entre o servo fiel e o Mestre. Ver a figura radiante do Cristo é o prêmio máximo para quem combateu o bom combate. Para o Espiritismo, isso confirma que Jesus nunca desampara seus trabalhadores. O primeiro mártir que Saulo ajudou a apedrejar agora está ao lado de Jesus para receber. Isso exemplifica a lei do perdão e da fraternidade real que o Espiritismo ensina. Não há mais perseguidor e perseguido, apenas irmãos. O amor de juventude que o aguardou nas esferas superiores representa o consolo e a prova de que os afetos legítimos são imortais. A mudez de Paulo diante de Jesus, mais que 1000 epístolas, após uma vida de oratória exuberante, o silêncio e o gesto de estender os braços mostram a humildade do espírito que reconhece a grandeza divina. Paulo partiu como prisioneiro de Roma, mas chegou no plano espiritual como um liberto do Cristo. Sua história nos prova que o trabalho pelo bem, por mais espinhoso que seja, deságua sempre em um mar de luz e reencontros benditos. Meus irmãos e irmãs, chegamos ao fim da jornada terrena de Paulo de Tarso. Mas para o Espiritismo, o fim é apenas um novo, glorioso recomeço. Imagine agora, por um instante, o que aconteceu do outro lado da vida. Paulo, que combateu o bom combate e terminou seus dias em uma cela fria em Roma, desperta na pátria espiritual. Ele não está sozinho. Amigos sinceros o aguardavam com um júbilo que a terra não conhece. O primeiro a abraçá-lo é Ananias, aquele que em Damasco lhe devolveu a visão física e que agora o recebe com a visão plena da eternidade. Acompanhado por seu mestre Gamaliel, Paulo refaz em espírito os caminhos de suas viagens. Ele revê as dores, os naufrágios e as pedras, mas agora tudo brilha com a luz do dever cumprido. A caravana espiritual chega, enfim, a Jerusalém, no alto do Calvário,
E é ali, no local do sacrifício supremo, que o apóstolo vê surgir a figura mais radiante de todos, Jesus. Ao lado do mestre, sorridente e em paz, está Estevão e Abigail. O círculo do perdão e do amor se fecha. Estevão, o primeiro mártir, estende as mãos para aquele que outrora o perseguiu, selando a união eterna dos trabalhadores do deslumbrado e arrebatado. Paulo, o homem das palavras exuberantes, perde a voz diante de tanta glória. Ele apenas estende os braços em um gesto de entrega total. Que o exemplo de Paulo nos ensine que nenhuma tribulação é maior que a alegria de ser. Que as viagens missionárias continuem dentro de nós, levando o Evangelho a cada canto escuro do nosso próprio coração. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.